Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Esse é o texto da palavra do Senhor e é o que nós vamos ler a partir de agora. O texto nos diz assim: Então se chegou ele, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Nos diz a palavra do Senhor no versículo 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Amém. Que Deus abençoe a leitura e a exposição da sua palavra nessa hora. Irmãos, esse é um dos momentos dos evangelhos que foram registrados para que nós entendamos princípios, é claro, que estão por trás desses acontecimentos. E nesse caso específico que nós encontramos aqui, nós temos a mulher de Zebedeu com os seus 2 filhos pedindo um favor para Jesus. Apenas para situar você, hoje pela manhã nós ouvimos também na devocional de abertura dos nossos trabalhos um pouquinho a respeito da mulher de Zebedeu. Ela era mãe de Tiago e mãe de João. Você pode encontrar essa informação na relação que a palavra de Deus tem sobre os discípulos e os seus nomes. Se você voltar lá para o capítulo 10, aqui mesmo do livro de Mateus, você vai ver que está ali relacionado todos os nomes dos discípulos, e no versículo 2 em diante você encontra o seguinte: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, irmãos, o que nós entendemos é que a mulher desse homem chamado Zebedeu, que era a mãe de Tiago e mãe de João, que não é o João que escreveu o evangelho, tá? Nós encontramos aqui outras situações que nós temos que conferir, só para que os irmãos lembrem do nome dos discípulos todos, né? Você tem Pedro, André, você tem Tiago, você tem Tiago, você tem João, depois você tem Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, tá bom? Esses são os nomes dos 12 discípulos, e você pode perceber que 4 desses discípulos estavam ali com os seus irmãos, Simão e André, Tiago e João. Esses discípulos, Tiago e João, meus irmãos, eram justamente os discípulos que, juntamente com Pedro, estavam caminhando com Jesus em quase todos os momentos chave do seu ministério. A gente, com as crianças, canta Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia, né? São esses aí que são os citados nessa parte do Evangelho segundo Mateus. E o que a mãe daqueles homens queria? E eu acho isso muito interessante, irmãos, porque se você tentar vislumbrar o momento em que essa mãe se aproxima de Jesus para fazer o pedido que ela fez, quem sabe você identifique, talvez não você, né, que é mãe, mas pode ser que não seja mãe coruja, né? Mas você possa entender um pouquinho da cabeça dessa mãe. Essa mãe via os seus filhos servindo a Jesus, essa mãe via que eles estavam acompanhando o mestre em toda a sua trajetória, e ela tem um pedido simples para Jesus: Senhor, quando o teu reino vir, eu quero que um filho meu fique à tua direita e o outro fique à tua esquerda. Esse foi o pedido da mãe. Está aí contido no versículo 21. E percebam, irmãos, que
quando ela disse que pediu, obviamente, para Jesus, o versículo 21 tem uma palavra que demonstra a intenção daquela mãe. O versículo 21 diz: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Esse foi o pedido. E aí você pode talvez pensar que os discípulos, talvez quando eles viram a mãe deles chegando lá para Jesus e falando isso, talvez eles pensassem assim: mãe, não fala isso, mãe. Vai matar a gente de vergonha, não faça isso. Mas se você lê o mesmo episódio lá em Marcos capítulo 10, que Mateus e Marcos são os 2 evangelistas que nos contam essa história, né? Se você abrir lá em Marcos capítulo 10, você vai perceber que Marcos conta a história de maneira diferente. Marcos nos diz que não foi a mãe deles que pediu, mas foram eles mesmos que pediram. Veja em Marcos capítulo 10, versículo 35, que o texto diz assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Aí Jesus pergunta: o que vos quereis que eu vos faça? Aí no 37 eles pediram: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então, muito embora os evangelistas contem essa história de maneiras diferentes, nós podemos concluir uma coisa: que esse pedido específico não era da mãe só, mas era uma coisa que eles também desejavam. Os apóstolos aqui, Tiago e João, estavam desejando que o Senhor desse para eles um destaque diferente, maior do que os outros 10 discípulos. E eu acho que você pode também conferir na sua Bíblia que foi algo que os outros 10 não gostaram. O versículo 24 aqui de Mateus 20 diz que quando eles ouviram isso, eles se indignaram contra os 2 irmãos. Eles não estavam entendendo por que eles mereciam um destaque maior no reino dos céus. E eu quero usar, meus irmãos, essa história para falar um pouquinho sobre as lições que Jesus ensina sobre as expectativas da maternidade. As lições que Jesus ensina sobre as expectativas da maternidade. Por quê? Porque toda vez que nós pensamos na ideia de maternidade, de paternidade, de constituir família, de ter filhos, eu acredito que nós temos algumas coisas em mente. Quando nós queremos e formamos a nossa família, quando nós achamos alguém para que com essa pessoa nós possamos constituir nossa família, nós temos sempre algumas coisas em mente. Nós sempre imaginamos que isso vai nos permitir alcançar determinados patamares, ou mesmo que quando as nossas crianças nascerem, elas se tornem alguma coisa específica que vá de alguma forma ter um determinado destaque. Agora a questão aqui, meus irmãos, é que elas estavam pedindo isso para Jesus. E é exatamente por aí que eu queria começar. A primeira lição que nós aprendemos a respeito disso, e eu quero falar apenas de 2 lições com base nesse texto, quero me focar nos versículos 20 a 23, depois 24 a 28, os irmãos vão perceber que esse pedido escondia por trás um pressuposto. Esse pedido não foi feito por acaso. Esse pedido não foi uma coisa aleatória que surgiu na cabeça daqueles 2. Alguma coisa eles tinham feito para que eles achassem que eles mereciam um destaque maior no reino do céu. E eu quero dizer para você que às vezes, num primeiro momento, isso pode parecer estranho, porque nós estamos servindo aqui ao Senhor, nós queremos que o Senhor seja glorificado, nós esperamos que o nosso trabalho glorifique a Deus, mas o desejo por destaque é uma coisa tão absurda assim. O desejo pela percepção das pessoas é uma coisa que está muito distante da nossa realidade. Quando nós falamos de serviço ao Senhor, nós estamos obviamente falando de algo feito para Deus, mas nós não desejamos que aquilo que nós fazemos nos confira as glórias e os privilégios que são peculiares de quem se destaca no serviço? Será que essa busca por ser reconhecido é tão absurda assim? Ou os apóstolos estavam pedindo algo que ninguém quer, que por isso nós podemos julgar absurdo de cara? Como nós queremos e entendemos a questão do destaque no nosso tempo, no dia de hoje? E eu quero mostrar para você o que estava por trás desse pedido de Tiago e de João. Primeira coisa, meus irmãos, tanto a mãe dele, conforme Mateus nos conta, quanto os próprios, conforme Marcos nos conta, tinham uma certeza: que Jesus ia dar o que eles estavam pedindo.
Repare na forma que a mãe deles chega para Jesus. Versículo 21. Manda que no teu reino estes meus filhos se assentem, um à tua direita e um à tua esquerda. Você pode pensar assim, nossa, isso é fé. Porque quando você pede uma coisa para Jesus e tem certeza que Ele vai dar, isso é fé. E ter fé é bom. Mas é isso que nós podemos chamar de fé nesse versículo, meus irmãos. Por que eles tinham tanta certeza que Jesus lhes concederia o que eles estavam pedindo? Destaque. Ficar maior. Porque eu quero mostrar para você aí que isso é, na verdade, um padrão aqui do Evangelho de Mateus. Todas as pessoas que se chegavam para Jesus perguntando coisas ou pedindo coisas tinham uma atitude em comum. E essa atitude, meus irmãos, está aí descrita no versículo 20. O texto diz que a mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e João, chega para Jesus e faz o quê? O versículo 20 diz assim: e, adorando, pediu-lhe um favor. Você precisa entender isso no contexto intencionado pelo autor. Porque foi exatamente o que antes desse pedido aconteceu com um homem, um jovem rico, que fez a mesma coisa. Marcos nos conta que no versículo 16 aqui do capítulo 19, uma pessoa chega para Jesus e fala assim: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus dá uma resposta bem interessante. Ele diz assim: por que você me pergunta acerca do que é bom? Bom, só existe um. Jesus tinha, às vezes, uma maneira de dar respostas atravessadas, não é? Mas, para que você entenda isso um pouco melhor, no mesmo capítulo 10 de Marcos, que também conta essa história, você vai ver que esse homem é identificado como um jovem. E esse jovem, meus irmãos, fez o quê quando ele se aproximou de Jesus? Marcos 10, 17, nos diz que esse jovem fez o seguinte: ele correu ao encontro de Jesus e ele se ajoelhou. E ele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A ideia, meus irmãos, de adorar que Mateus está falando no versículo 20, do capítulo 20, é exatamente essa ideia de se ajoelhar. Aqui, o contexto de adoração era uma reverência que se prostrava a uma pessoa muito importante. Não é que aquela mulher e aquele homem rico começaram a cantar louvores a Jesus quando encontrou com ele. Mas a ideia que o autor está querendo mostrar é que aquelas pessoas se ajoelharam diante de Jesus para que daí pudessem fazer os seus pedidos. E o que é mais interessante, meus irmãos, é que mesmo com a atitude de joelhos prostrados diante de Jesus, ele não deu o que essas pessoas estavam pedindo. Ele não se deixou levar por essa atitude exterior, de aparente adoração e rendição. Jesus identificou algumas coisas no coração daquelas pessoas, que é claro que nós não vamos falar de cada caso individualmente, porque não é o nosso foco, mas o que eu quero que você entenda é que essa postura dos joelhos dobrados implica na cabeça da mãe de Tiago e de João, na cabeça daquele jovem rico e de tantas outras pessoas que se aproximaram da mesma forma que elas se aproximaram, é que Jesus, quando olha para os seus joelhos dobrados, ele se convence. A adoração, irmãos, precisa ser muito mais profunda do que atitudes externas. Não é o fato de nós estarmos fazendo algo que possa parecer humilhação que vai fazer com que Jesus atenda o nosso pedido. Porque parece meio contraditório uma pessoa se ajoelhar e falar assim: Senhor, não sei se você está conseguindo vislumbrar isso, mas para que fique claro na sua mente, imagine uma pessoa de joelhos. Imagine que Jesus estivesse aqui, posto em pé, na nossa frente, e uma pessoa se ajoelha diante dele falando assim: Senhor, dá destaque para mim. Senhor, me faz grande. Senhor, me deixa sentar na tua direita. Isso combina com uma atitude de adoração verdadeira? Isso combina com uma atitude de humilhação? Com uma atitude de rendição? E principalmente para vocês, minhas queridas mães que estão aqui, o que Jesus quer que você peça em relação aos seus filhos?
eu quero lhes dizer que muitos são os pedidos que nós fazemos. Nós queremos que os nossos filhos sejam bons profissionais, tenham uma boa instrução, tenham uma boa vida. A gente sempre diz que a gente quer que os nossos filhos tenham vidas melhores do que as nossas. Mas eu quero lhes dizer, ao mesmo tempo, que ainda que você faça esse tipo de pedido com os seus joelhos dobrados e com a sua boca no pó, ainda que você demonstre diante de Jesus uma atitude talvez de adoração, esse não é o pedido que Jesus espera que você faça. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque Jesus diz no versículo 22 o seguinte: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E essa é uma coisa que a Bíblia também diz com relação a todos os nossos pedidos em geral. Tiago nos diz, por exemplo, reparem no que eu acabei de dizer, meus irmãos. Tiago nos diz o seguinte: que nós não recebemos o que nós pedimos, por quê? Porque nós pedimos mal. Por que nós pedimos mal? Para esbanjar nos nossos prazeres. Às vezes, a maneira que nós enxergamos a nossa vida é muito igual àquela que o ímpio que não teme a Deus também enxerga. E eu quero dizer isso para você, porque você, como filho de Deus, precisa enxergar diferente. Para um ímpio, o fato de o filho dele alcançar um patamar profissional, melhor do que o dele até, é algo cheio de glória. Mas você que é um cristão, se você almejar a mesma coisa para o seu filho, se você almejar a mesma coisa para a sua filha, você estará em que exatamente sendo diferente de um ímpio? Quais são as expectativas que o seu coração carrega quando você imagina essas coisas? E é exatamente isso que Jesus não levou em consideração. Ele disse: é preciso que você pense um pouquinho mais no que você está pedindo. Por quê? Porque o versículo 22 diz assim: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Reparem, irmãos, que quando Jesus vai mencionar esse cálice mesmo, isso é lá no capítulo 26, lá no jardim do Getsêmani. Os irmãos se lembram disso, né? Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que se faça a tua vontade, não a minha. Eu quero perguntar para vocês, quem é que estava com Jesus no jardim do Getsêmani, quando ele orou assim? Pedro, Tiago e João. Jesus disse: vocês querem destaque, vocês querem a glória, o reconhecimento dos homens, mas vocês não conseguem orar e vigiar comigo por 1 hora. E o texto diz, inclusive, irmãos, que Jesus orou assim 3 vezes. E nas 3 vezes que Jesus foi e voltou, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Ou seja, o destaque é algo que nós queremos por quê? Que tipo de coisas nós pensamos que vamos ganhar com o reconhecimento dos homens? E é exatamente isso que eu gostaria que você, mãe, pensasse. Se você está criando o seu filho para ser alguém que vai alcançar o sucesso profissional de uma tal forma que ele vai ser independente de você ou de qualquer outra pessoa, você não está fazendo o mesmo papel que Jesus espera de um discípulo dele. Não é isso que Jesus espera que nós peçamos para Ele. Não adianta dobrar os seus joelhos para pedir isso para o Senhor, porque não é isso que Ele quer que você peça. Não são essas coisas que Jesus está interessado em conceder aos seus filhos. E até, irmãos, eu acho que Jesus, obviamente, Ele não tinha como não ser honesto na resposta dele, porque Ele era o Deus encarnado, não é? Jesus diz no versículo 23, no 22, Ele pergunta assim: vocês podem beber o cálice? O que eles respondem? Podemos. Eles beberam? Efetivamente, a história nos diz que não. Mas veja o que Jesus respondeu para eles, versículo 23: bebereis o meu cálice. Como quem diz assim: vocês dizem que vão tomar, então tá bom. Mas, Jesus completa: o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ou seja,
Quando Jesus falou do cálice, os discípulos entenderam que ele estava querendo dizer alguma coisa assim, se vocês beberem o meu cálice, vocês vão ter o que vocês querem, tá? Mas o que Jesus acabou dizendo efetivamente é o seguinte: todos que me seguem precisam beber o cálice, ainda que você não tenha o destaque. Todo mundo precisa entender o que eu vim fazer. Todo mundo precisa ser salvo por mim, ainda que vocês não tenham esse destaque que vocês estão querendo. Por isso, irmãos, e especialmente hoje, irmãs, não é isso que você deve pedir ao Senhor com relação aos seus filhos. Não é isso que você deve dobrar os seus joelhos e pedir para Jesus. Porque o fato de você dobrar os seus joelhos, nesse caso, não quer dizer nada. Não são as glórias terrenas ou o reconhecimento dos homens que demonstram uma vida vivida de acordo com a vontade de Deus. Não é isso que você deve pedir. Então, se não é isso que você deve pedir, o que é que você deve pedir? Pois bem, primeiro me permita dizer que os discípulos não gostaram. Os outros, no caso, os 10, não gostaram desse pedido. Versículo 24 diz que quando os 10 ouviram isso, eles se indignaram contra os 2. E eu acho que essa indignação talvez fosse uma coisa que fosse movida por inveja. Mas vamos lembrar, meus irmãos, que até esse momento, Tiago e João não tinham dado nenhuma bola fora, como Pedro deu, por exemplo. Lá no capítulo 16, Pedro disse assim: eu, Senhor, te sigo aonde o Senhor for. E Jesus responde para ele uma coisa diferente. Pedro está lá no capítulo 16 falando assim: Jesus, é melhor o Senhor não ir para Jerusalém não, porque lá as pessoas vão te matar e ninguém quer que isso aconteça, então é melhor que o Senhor não vá. O que Jesus respondeu para ele? Arreda, Satanás. Isso Jesus não tinha falado nem para Tiago nem para João, mas para Pedro sim. Na transfiguração de Jesus, por exemplo, aqui no Evangelho de Mateus, Pedro, Tiago e João viram Jesus brilhando e conversando com homens do passado como Moisés e Elias. E aquele espetáculo era uma coisa tão maravilhosa que o Pedrão, sempre ele, levantou e falou assim: Jesus, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. Aí vocês ficam aqui e nós ficamos aqui no meio de vocês. Quer dizer, o homem das bolas fora, gente, não era Tiago e nem João, ele era Pedro. Então, quem sabe, a indignação dos outros discípulos é que esses 2 até poderiam ganhar esse destaque no ponto de vista deles, porque eles não tinham feito nada que comprometesse a moral deles igual os outros discípulos tinham cometido. Mas o que Jesus deixa claro, meus irmãos, é que beber o cálice e fazer tudo o que ele manda não é algo que confere destaque por uma simples razão. E o próprio Jesus disse isso numa parábola mais aqui para diante no texto de Mateus. Quando um servo faz tudo que mandam para ele, que tipo de servo ele é? Jesus responde assim: é um servo inútil. Por quê? Porque ele não faz nada além da sua obrigação. E é exatamente isso que Jesus deixa claro para os discípulos. Veja aqui, na continuidade do capítulo 20, nos versículos 25 e 26, Jesus está dizendo assim: olha, os governadores dos povos, os que dominam sobre os povos, eles têm uma competência que é muito interessante. Eles têm autoridade. Os dominadores dos povos podem prender, podem soltar, podem ordenar o que eles quiserem e vai ser concedido. O que Jesus diz que no reino de Deus funciona? Não é assim. Entre vós não é assim. Pelo contrário, Jesus diz: quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que faça o quê? O que vos sirva. Então Jesus está ensinando que o destaque no reino de Deus não é uma coisa que a gente obtém fazendo, abre aspas, tudo certo. O destaque no reino de Deus que a gente obtém é tendo a capacidade de usar o que você tem, a influência que você tem, o poder que você tem, em prol do crescimento do reino e que afete diretamente as outras pessoas. Parece uma coisa óbvia que Jesus está falando aqui, mas eu quero que você diga para mim uma coisa. Quando você diz que está servindo ao Senhor, na igreja de Cristo, o que você está fazendo?
Quando você diz que está servindo ao Senhor, o que você está fazendo? Por exemplo, se você é o líder de uma sociedade interna ou faz parte da diretoria de alguma sociedade interna, você está servindo ao Senhor? É difícil de responder essa pergunta, gente? É claro que sim. Mas como é que você serve ao Senhor sendo presidente de uma sociedade interna? Ora, você percebeu que no reino de Deus, o serviço ao Senhor é um serviço sempre para as pessoas? Você percebeu isso? Servir ao Senhor na casa de Deus não é fazer as coisas horizontalmente. Ou melhor, verticalmente. Errei o gesto. Servir ao Senhor na casa de Deus não é o que você faz diretamente para Deus. Porque quem ama Deus acima de todas as coisas, ama também quem? O próximo como a si mesmo. Então o serviço na casa de Deus não faz sentido se ele for feito na tentativa de ser alguma coisa que vá direto para Deus. Tudo que nós fazemos aqui, meus irmãos, é vislumbrando outros. Porque senão não há sentido. Por que nós pregamos? Faz sentido pregar para um auditório vazio? Estamos trazendo a palavra de Deus até você. Quando você está liderando um trabalho, você está levando a palavra de Deus até aquele trabalho. E é assim que Jesus quer que todos nós façamos. Sirva. Ache a sua função no reino de Deus através do serviço. E por que Jesus disse isso? Porque, irmãos, o maior exemplo desse princípio é Ele mesmo. Veja o que ele diz no versículo 28. Tal como o Filho do Homem. Ele não veio para ser servido, mas para servir. E dar a sua vida em resgate por muitos. Por isso eu queria que nós, quando orássemos pedindo alguma coisa para Jesus, a nossa oração precisa ser o seguinte: eu quero servir. Eu quero servir. E eu vou dizer para você por que essa realidade do serviço na igreja é importante. Sabe o que tem acontecido na maioria das nossas igrejas hoje, meus irmãos? E aqui eu não estou dizendo as igrejas evangélicas de um modo geral, eu estou dizendo a igreja presbiteriana. Sabe o que tem acontecido no nosso meio com as nossas sociedades internas? UPA, UCP, SAF, UPH, Mocidade. Eu quero que você pense nessas coisas. Sabe por que está cada vez mais difícil a gente trabalhar assim? Sabe por que está cada vez mais difícil nós trabalharmos com essas questões? Porque as pessoas estão pensando que elas devem fazer parte de alguma coisa que lhes provenha algum tipo de entretenimento. Nós temos que atrair jovens para a igreja, por exemplo, com uma coisa legal para eles, porque senão eles não vêm. Nós temos que começar a criar serviços para as crianças, porque senão elas não vêm. Nós temos que entreter os adultos, porque senão os adultos não vêm. E sabe qual que é o problema dessa visão? A igreja não é um lugar onde nós estamos indo procurando servir, mas estamos procurando alguma coisa que sirva às nossas expectativas. Nós estamos procurando na igreja alguma coisa que esteja de acordo com o que eu gosto. E para servir, você não pode levar em consideração o que você gosta. Para servir ao Senhor, nós não podemos criar um calendário que esteja de acordo com aquilo que nós esperamos. É por isso, irmãos, que nós sofremos dessa praga de pessoas fazendo reflexões e mudanças de membresia nas nossas igrejas. A gente costuma brincar entre os pastores que tem irmãos que eles começaram na primeira, vieram para a segunda, terceira, quarta, quinta, porque tem 5 igrejas presbiterianas em Itapeva hoje organizadas, e tem irmão completando a terceira volta já. Com mais 4 pode tocar trombeta e cai as muralhas, porque são 7 voltas no total. Por que as pessoas fazem isso? Uma hora elas estão aqui, outra hora elas estão lá. Não, porque essa igreja aqui eu gostei mais, ou então aquela igreja lá eu não gostei. Quero lhes perguntar, onde está a mentalidade de serviço que o nosso mestre nos ensinou? Não é assim que nós servimos no reino de Deus. Porque restaurante, você pode ir onde você vai gostar porque você paga. Setor de serviços, você vai contratar um mecânico, um faxineiro, um encanador que faça um bom serviço e que cobre um preço justo porque você vai pagar. Agora, na casa de Deus, a mentalidade não é essa não, irmãos.
Na casa de Deus, a gente não escolhe o que é melhor porque nós estamos pagando. Na casa de Deus, nós estamos procurando o nosso lugar para servir uns aos outros. E é isso que Jesus quer que a gente peça, principalmente quando essa oração pelos nossos filhos for feita. Senhor, ensina o meu filho, ensina a minha filha a te servir. E eu quero perguntar para você, como é que a gente aprende a servir? Como é que você sabe que você está servindo? Jesus nos diz assim: o Filho do Homem veio para servir. E o que é o servir de Jesus no versículo 28? O texto diz assim: dar a sua vida em resgate por muitos. Ah, mas pastor, eu não posso fazer isso, porque eu não sou Jesus. Eu sei. Mas você conhece o João? O João que escreveu as cartas lá do Novo Testamento? Então, lembra o João? Lembra o João? Então, você sabe o que o João ensinou para a gente a respeito disso? Eu quero pegar a primeira carta que ele escreveu. A primeira carta que ele escreveu, no capítulo 3, nos diz assim, olha só, versículo 16. O João 3,16, todo mundo sabe, né? Agora eu vou ler para vocês o 1 João 3,16. Olha só o que diz. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Você viu só? E aí, se você ainda tiver em dúvida do que isso significa, o versículo 17 está aí para nos dizer: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como é que pode permanecer nele o amor de Deus? É a pergunta de João. Percebeu, irmãos? O que João está ensinando aqui? Não é que você deve comprar cestas básicas, não. Não é isso que o texto está falando. Quando o texto fala de recursos deste mundo, obviamente que isso envolve as questões financeiras e tudo mais, mas não é só isso. A ideia que João está defendendo é o seguinte: se eu for uma pessoa que fecha os meus olhos às necessidades reais das pessoas que estão ao meu redor, porque elas estão ao meu redor, não é o mendigo que passa na rua, não é o pessoal que está no albergue, são as pessoas que estão aqui. São as pessoas que estão aqui com a gente. São as pessoas que se assentam ao nosso lado, nos bancos, nas cadeiras da igreja. Se nós fecharmos os olhos às necessidades delas, se nós ignorarmos o fato de que às vezes as pessoas precisam conversar, se nós ignorarmos o fato de que às vezes essas pessoas precisam ser aconselhadas, se nós ignorarmos o fato de que às vezes as pessoas precisam ser visitadas, ser exortadas com relação a algum ponto, e nós não fizermos isso, João pergunta assim: como é que pode permanecer nessa pessoa o amor de Deus? Não dá, não pode, porque isso não é servir. Nós estamos vivendo uma época, meus irmãos, em que a igreja tem se tornado uma escolha, tal como nós escolhemos aonde nós vamos comer no fim de semana, ou que clube ou fraternidade nós vamos entrar. Por quê? Porque essa aqui eu gosto, essa aqui eu não gosto. Essa aqui eu gostei, essa aqui eu não gostei. O reino de Deus não é assim. Se nós queremos de fato encarnar a mentalidade do reino de Deus, meus irmãos, nós devemos servir. Servir. Por isso é que Jesus Cristo disse para os discípulos assim, ó: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. Vocês podem beber no meu cálice? Eles disseram: podemos. E Jesus disse: então tá. Só que esse negócio de quem senta à esquerda ou à direita não sou eu, não depende de mim. É coisa que tem a ver com o Pai. E é exatamente isso, irmãos, que a palavra de Deus ensina, principalmente para as mães no dia de hoje. Eu tenho certeza que, como vocês são pessoas que amam ao Senhor e amam seus filhos, é um grande orgulho vê-los tendo algum tipo de destaque merecido pelas suas atribuições. Isso é muito bom, isso é muito saudável. Mas dentro do reino de Deus, o maior é o que serve. Então eu espero que as orações de vocês pelos seus filhos sejam a seguinte oração: Senhor, eu quero que o meu filho aprenda a não ser cliente de uma igreja, mas a servir a igreja. Eu quero que o meu filho, eu quero que eu aprenda a não ser um consumidor, mas um servo. No que eu posso contribuir para que a igreja possa caminhar. Porque, irmãos, existem muitas coisas a serem feitas.
muitas coisas. E eu não estou falando de ministérios, eu estou falando de demandas, eu estou falando de problemas, eu estou falando de ouvidos. Tem muita coisa a ser feita. Nós não estamos aqui dizendo que o serviço é você falar assim, não, pastor, então é o seguinte, semana que vem pode dar um microfone para mim que eu vou cantar, pode dar um microfone para mim que eu vou pregar, pode dar um microfone para mim que eu vou dirigir um estudo, uma reunião de oração. Irmãos, não é disso que Jesus está falando. O que ele está falando é o seguinte, você está atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor? Você está atento às coisas que estão acontecendo com as famílias que estão aí pertinho? Uma coisa que eu adoro aqui nessa igreja é que numa mesma rua a gente tem às vezes 4 ou 5 pessoas que frequentam a nossa igreja. Os vizinhos, não é? Os vizinhos de rua e essa coisa toda. Isso é muito bom, porque isso cria essa intimidade gostosa que a gente vive aqui. Mas, irmãos, de nada vale isso se nós não estivermos atentos. Por isso eu quero que quando você pense em servir, você não pense no destaque. Você não pense no que pode potencializar as suas habilidades. Isso é servir ao Senhor? Mas é só isso? Não. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Quem quer ser o primeiro entre vós, Jesus diz no versículo 27, será vosso servo. Será vosso servo. É assim que a gente aprende as coisas no reino de Deus. É serviço. E eu quero lembrar vocês, meus irmãos, que nós tivemos nesse mesmo evangelho, depois de talvez 2 experiências, que é a do jovem rico e da mãe de Zebedeu, da esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, nós tivemos um episódio em Mateus capítulo 20 em que uma pessoa chega e pede para Jesus alguma coisa e ele dá. E sabe para quem que ele dá? O versículo 29 em diante nos conta a história de 2 cegos de Jericó. E sabe por que Jesus deu para eles o que eles queriam? Até porque, irmãos, eu quero que vocês notem comigo uma coisa. Olha só. Quando, no capítulo 20, versículo 20, a mulher de Zebedeu chegou lá e pediu um favor, Jesus perguntou para ela no 21 assim, que queres? E quando os cegos dos versículos 29 a 34 chegaram para Jesus também, Jesus perguntou para eles uma coisa no versículo 32, olha aqui, ó. Então parando Jesus chamou-os e perguntou, o que ele perguntou? O que quereis que eu vos faça? Por que você acha que Jesus deu aos cegos o que eles estavam pedindo e não deu para a mãe de Tiago e de João e não deu para o jovem rico o que eles queriam? Porque observe como que os cegos se referiram a Jesus. Versículo 30 diz assim, e eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, eles clamaram o quê? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Se você quer chamar a atenção de Jesus, é isso que você deve dizer. Senhor, o que eu tenho não é nada. O que eu sou não é nada. O que eu posso fazer não é nada. Tem misericórdia de mim. E sabe o que é o mais interessante, meus irmãos? Que quando Jesus perguntou assim, o que vocês querem que eu faça? O versículo 33 fala que aqueles 2 cegos falaram assim, Senhor, que nos abram os olhos. Na lata também, igual os outros. Só que dessa vez teve uma diferença. Por que Jesus curou? Obviamente eles pediram do jeito certo, mas o versículo 34 diz que Jesus ficou o quê? Condoído, ou seja, Jesus olhou e teve compaixão. E ele tocou os olhos daqueles homens, e o texto diz que imediatamente eles recuperaram a vista. Então, irmãos, a oração é eficaz, sim. Deus responde as orações, sim, quando elas são feitas do jeito certo. E o que é preciso para que alguém clame diante do Senhor, tem compaixão de mim? O que é preciso para que uma pessoa faça isso? Ela precisa aprender a olhar para si mesmo. Ela precisa se comparar com a grandeza de Deus e dizer o seguinte, eu não sou nada. Eu não posso nada. Mas não é só dizer, irmãos. É você realmente achar isso. É você realmente ser convencido disso. Eu até posso ter dinheiro, eu posso ter beleza, eu posso ter atitudes,
eu posso ter talentos, mas Senhor, eu não sou nada. Eu preciso que o Senhor tenha compaixão de mim. E é exatamente nesse sentido, irmãos, que nós vemos Jesus fazendo milagres, e ao mesmo tempo é nesse sentido também que nós vemos Jesus não fazendo milagres. Quer ver só uma coisa comigo? Se você voltar lá para o capítulo 11 de Mateus, você vai perceber nos versículos de 20 a 24 que ele tem uma advertência muito dura. No capítulo 11, versículo 20, o texto diz assim, olha só: passou então Jesus a increpar, ou seja, a praguejar, a amaldiçoar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de quê? Pelo fato de eles não se terem arrependido. Então eu até acredito que foi por isso que Jesus não concedeu aquilo que pediram para ele nos versículos, no capítulo 19 e no capítulo 20. Porque Jesus já havia feito isso antes. Mas as pessoas não se arrependeram. Então não é o milagre que vai fazer você aprender a servir. O milagre é você aprender a servir. E é isso que eu queria que você guardasse nessa noite. Jesus aqui cita Corazim, cita Betsaida, cita Cafarnaum principalmente. E é exatamente isso, meus irmãos, que durante o Evangelho de Mateus fica muito claro. Como é que você pode fazer Jesus te dar o que você quer? Não é só uma questão de se prostrar, mas é uma questão de você se enxergar como Ele te enxerga. Não sou eu que digo o que eu devo fazer, o que eu quero fazer, o que eu preciso fazer. É Ele que diz o que eu preciso. E o que eu preciso é aprender a servir. Então, se você está aí numa busca incessante pela igreja perfeita e não encontrou ainda, eu vou te dizer por que você não encontrou. Você não aprendeu a servir. Você não está procurando um lugar para o qual você possa ir, firmar-se e dizer: essa é a porção do reino de Deus que eu vou servir. Quando você aprender isso, mesmo que o grupo seja de 15 pessoas, você vai estar no melhor lugar que você poderia estar. E é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, e principalmente minhas irmãs. Suspendam a corujice das mães e orem pelos seus filhos. Não para que eles tenham destaque, mas para que eles aprendam a servir ao Senhor. Que Deus abençoe muito a vida de vocês essa noite, em nome de Jesus. Amém.